Olá e sejam muito bem-vindos. Esse é o 9º vídeo da série na qual nós estamos desenvolvendo um jogo simples de plataforma usando JavaScript e a biblioteca Phaser 3. Nesse vídeo a gente vai fazer nosso personagem colecionar as moedas, coletar as moedas, e a gente vai criar um placar para manter o controle das moedas que foram coletadas. Então vamos vir aqui no nosso scene1.js e a primeira coisa que eu vou fazer, vamos aqui embaixo onde eu tenho os colliders, eu vou adicionar aqui não um collider, mas um overlap, que é um método do Phaser para informar para o jogo que dois objetos eles sobrepuseram seus espaços no jogo. Porque veja bem, o collider ele traz a ideia de que quando um objeto toca no outro há uma colisão, quer dizer, ou um objeto vai empurrar o outro ou vai bloquear o outro de alguma forma. E aqui no caso não é o que a gente quer. A gente quer que uma função seja disparada quando um objeto, o espaço ocupado no jogo por um objeto, sobrepuser o espaço ocupado por outro corpo no jogo, sem que isso cause necessariamente uma colisão. Ok? Então, vamos criar aqui this.physics.add.overlap. Eu vou passar como parâmetro this.player e this.coins, ou seja, quando qualquer moeda tiver seu espaço ocupado, sobreposto pelo espaço do jogador, do personagem do jogador, então a gente vai disparar alguma função. Eu vou criar a função aqui, vou chamar de collectCoin. Então vai chamar aqui this.collectCoin. Então eu tenho que criar essa função collectCoin. Então eu vou sair aqui da função create, vou criar aqui a collectCoin. E essa função ela vai receber por parâmetro os dois corpos que estão envolvidos no evento, que é o player e o coins. Então, eu vou chamar aqui o player de P somente, e o coin, eu vou chamar de coin mesmo. A gente pode passar o nome que quiser aqui, tá? Só para ficar ilustrativo eu vou deixar coin. Então eu vou dizer aqui que quando o jogador passar por cima da moeda, a gente vai destruir a moeda. Então, coin.destroy. E esse destroy é um método do Phaser, cada objeto já vem com esse método destroy, e ele vai eliminar aquele objeto do jogo. Então, se a gente atualizar aqui o nosso jogo, agora quando eu toco numa moeda, a moeda ela é eliminada do jogo. Muito simples, né? Então agora eu vou adicionar aqui um placar que vai ser atualizado toda vez que a gente coletar uma moeda. Então para isso eu vou voltar aqui no create e eu vou criar primeiro uma variável para controlar a pontuação do jogador. Então vou chamar aqui this.score e eu vou iniciar essa variável com valor 0. Agora eu vou criar um objeto de texto para manter essa pontuação sendo exibida na tela. Então eu vou criar aqui this. Eu vou chamar de txt_score, recebendo this.add.text. Então esse método aqui ele já vai criar para a gente um texto que vai ser exibido na tela. Eu preciso só passar as configurações aqui, as coordenadas em x e y, que o texto vai ficar. Eu vou passar aqui 15 pixels em x, 15 pixels em y, e o texto a ser exibido. Então se eu passar, sei lá, teste aqui, por exemplo, se a gente vier aqui atualizar o jogo, já está aqui, escrito lá em cima o teste. Aqui eu poderia passar, por exemplo, score, dou um espaço e concateno com o nosso this.score, nossa pontuação. Se eu atualizar aqui, já funciona. Mas tem uma outra forma de fazer essa concatenação sem precisar forçar com esse sinalzinho de mais aqui. Muita gente já deve saber disso, mas caso alguém não saiba, se eu segurar o Shift e apertar 2 vezes o botão da crase, eu crio aqui essa crasezinha, tá? E aqui eu posso colocar um texto, vou botar aqui score, dou um espaço, e aí eu uso aqui o sinal de cifrão ou dólar e trago um objeto, e dentro desse objeto eu passo uma variável. Então this.score.
Dessa forma eu consigo trazer o valor das variáveis dentro de uma string sem precisar fazer a concatenação. Se eu atualizar aqui, ó, funciona do mesmo jeito. Beleza? Então, além das coordenadas em x e y e do texto a ser exibido, eu posso passar aqui também um objeto com algumas configurações referentes ao texto que está sendo exibido. Por exemplo, eu posso botar aqui font, size, 2 pontos e passo uma string com valor. Vou botar aqui, ó, 32 pixels. Então, se eu atualizar aqui, ó, a gente aumentou o tamanho da nossa fonte. Poderia passar aqui, por exemplo, também uma coloração, ó, fill, que é o preenchimento, né? Aí eu posso passar uma string aqui com, sei lá, vermelho. Então, passar o código RGB. Quando eu atualizo, ele atualiza também a cor. Mas eu vou deixar branco mesmo, tá? Só estou exibindo aqui para vocês terem essa noção. E eu vou adicionar também, vou adicionar uma sombra. Vou mostrar aqui como que a gente adiciona uma sombra no nosso texto, porque eu reparei que é uma coisa muito recorrente nos jogos de plataforma, que o texto, quando ele é exibido assim, ele tem uma sombra para dar contraste atrás. Então deixa eu colocar aqui, ó, é um método encadeado, tá? Vou botar ponto set shadow, e aí eu vou passar as configurações dessa sombra. Então primeiro é um valor de deslocamento em x e y, eu vou colocar 0, 0. Depois a gente vai passar a cor da sombra, então vou passar uma string, e a cor vai ser preta. E por último eu vou passar a dispersão da sombra, que é mais ou menos a ideia do tamanho que essa sombra vai ter e o quanto ela vai estar diluída atrás do texto ali. E eu vou passar o valor 3. Então se a gente atualizar aqui, vocês vão reparar que já tem aqui uma sombrinha preta por trás do nosso score, da nossa pontuação. E aí se você quiser modificar, só para a gente ver como funciona, eu vou dar 3 pixels de distância aqui em x, sei lá, 5 pixels de distância em y, vou mudar a cor da fonte, a cor da sombra para verde, e vou deixá-la com 0 de dispersão, então ela vai ficar bem sólida. Se a gente atualizar aqui, ó, tá vendo? Houve um deslocamento, a gente mudou a cor da sombra e ela ficou sólida. Então não dá esse efeito de sombra. Parece que tem um texto sobreposto com outro texto ali. Beleza? Ficou claro como funciona isso? Então eu vou voltar com as configurações que eu tinha colocado antes. E agora eu preciso atualizar, né? Cada vez que a gente pegar uma moeda, ou seja, aqui na nossa função collectCoin, eu vou atualizar o texto que está sendo exibido no nosso objeto txt_score. Então eu vou criar primeiro um método para fazer a atualização desse texto. Eu vou chamar de this.setScore. E a gente precisa criar esse método setScore. Então aqui, ó, setScore. E aqui eu vou aproveitar para fazer o seguinte. Eu vou fazer uma verificação. Se o valor da nossa pontuação for menor que 10, então eu vou adicionar um 0 antes do valor da pontuação que está sendo exibido. Caso contrário, vai ser só o valor da pontuação mesmo. Então, vamos botar aqui, ó, this.txt_score.setText. Esse método aqui, ele é um método do objeto text, né, de qualquer objeto de texto, para atualização do texto que vai ser exibido. E aqui dentro eu passo o valor do texto a ser exibido. Mas primeiro eu vou fazer essa verificação. Vou ver aqui, ó, this.score é maior que 9. Caso seja maior que 9, então o texto a ser exibido é simplesmente, eu vou copiar aqui de cima, score dos pontos e o valor da pontuação do score. Caso contrário, então eu vou adicionar um 0 antes do valor a ser exibido. Então a gente já está chamando aqui o método setScore. Se a gente atualizar aqui agora, ele já traz esse zerinho a mais, porque o nosso valor da pontuação é menor que 10. E aqui no collectCoin,
Agora é uma boa hora para explicar uma outra coisa, que é o contexto da função que está sendo chamada. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó, dar um console.log e vamos ver quem é this no contexto dessa função. Então eu vou dar um F5 para atualizar e um F12 para a gente verificar aqui o nosso console. Então quando eu pegar a moeda, essa função vai ser chamada. E a gente vê que o this é a própria função collectCoin. Só que eu preciso aqui da referência ao cenário, né? Ao nosso sim. Então eu tenho que passar isso por parâmetro aqui na chamada do overlap. Então eu tenho que passar mais dois parâmetros aqui. O primeiro parâmetro é um método de confirmação, como se fosse uma função que eu chamo, e essa função ela pode retornar true ou false. Se ela retornar false, essa função, o collection, o coin no caso, não é executado. Se ela retornar true, ele é executado normalmente. No caso eu não vou passar, porque a gente não vai precisar disso, então eu vou passar o valor null. E o próximo parâmetro que eu vou passar aqui é o contexto da função para a função que está sendo chamada. Então eu vou passar aqui o this, que nesse caso aqui se refere à cena. Então, agora, né, o this sendo passado aqui por parâmetro, quando eu chamar o this aqui dentro do collectCoin, a gente vai ver que ele vai estar referenciando a cena em si. Então vou atualizar aqui, dar um F5 para atualizar, vou pegar uma moeda, e a gente repara aqui que agora o this é o objeto cena. Então com isso, eu posso dizer que dentro do nosso collectCoin, eu posso atualizar o nosso score, então this.score para aumentar em 1 o valor do score, e posso chamar o this.setScore, fazendo com que o nosso placar seja atualizado. Então, quando eu pego a moeda agora, o placar é atualizado. E tem mais uma coisinha que a gente precisa ver, que é o seguinte: quando eu ando para cá, repara que o nosso score fica parado. Porque se a gente parar para analisar na real, não é a câmera que se move, são os elementos do jogo que se movem no sentido oposto ao do que o personagem está se movendo, dando essa sensação de que tem uma câmera que está seguindo o personagem. Então a gente tem que configurar esse placar para que ele se mova junto com a câmera. Então, na real, o fundo vai estar se movendo, né? Todos os elementos do jogo vão estar se movendo para a esquerda, e esse score vai estar se movendo para a direita. E aqui onde foi criado o nosso score, aqui, que a gente fez o setShadow, eu vou chamar uma segunda função encadeada, que vai ser o setScrollFactor. Então, ponto setScrollFactor. Eu vou passar um valor aqui, que vai ser o percentual de movimentação desse elemento quando a câmera estiver se movendo. Então, como que funciona isso? Se eu passar 0, esse objeto não vai se mover. Ele vai ficar estático na tela, e quando todos os elementos do cenário estiverem movendo para a esquerda, ele vai continuar parado. Então isso aqui já vai resolver nossa vida. Agora o score acompanha a câmera. Beleza? E se tiver outros elementos, se a gente, por exemplo, estiver pensando em criar um efeito parallax, a gente pode ter vários elementos aqui no fundo, em vários níveis diferentes, e a gente pode adicionar vários setScrollFactors diferentes. Se eu passar aqui o valor, sei lá, 0.4, por exemplo, então a gente vai ver que o placar ele vai se mover, mas ele vai se mover lá numa velocidade diferente da velocidade que os outros elementos do cenário estão se movendo. Então, com esse tipo de configuração, a gente consegue facilmente criar um efeito de parallax. Mas aqui, no caso, a gente quer que ele não se mova. Beleza? Então, gente, é isso que eu tinha para o vídeo de hoje. E no próximo vídeo a gente pode adicionar aí um desafio a mais para o nosso personagem. A gente pode criar uma bomba que vai ficar quicando pelo cenário, e se ela tocar no personagem, vai matá-lo, vai incapacitá-lo de alguma forma, e a gente pode criar um game over. E com isso a gente vai estar bem perto da conclusão desse projeto. Tá ok? Então,
Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela companhia. Vejo vocês no próximo vídeo. Fica aqui um forte abraço, valeu e tchau.